E aí, o que é que vale a pena? Comprar uma bicicleta direto aqui no Brasil ou aproveitar uma viagem para os Estados Unidos e trazer uma bicicleta de lá? Será que vale a pena mesmo comprar nos Estados Unidos? O imposto que a gente paga lá e o imposto que a gente paga quando chegar aqui no Brasil, além do custo que você vai ter para despachar essa bicicleta dos Estados Unidos para o Brasil pela companhia aérea, será que no final, somando tudo, vai valer a pena? Esse será o assunto do nosso vídeo de hoje e eu escolhi a Tarmac SL8 Expert para a gente utilizar aqui como parâmetro, utilizando o site da Specialized americano e o site da Specialized brasileiro. Eu sou o Eduardo Dantas e curto bastante tecnologia, pratico triatlon e aqui nesse canal você vai encontrar tudo que envolve tecnologia aliado ao esporte, até porque só na força não vai não. Para começar, já vamos falar logo sobre as formas de pagamento e depois a gente parte para o cálculo do imposto. Formas de pagamento é o seguinte: primeiro você precisa saber que nos Estados Unidos o pagamento vai ser totalmente à vista. Se a bicicleta custa $6.500, você vai ter que pagar os $6.500 à vista. Além desse valor, vai ter o imposto, né, da cidade, lá do local que você vai comprar a bicicleta. Exemplo, se você comprar em Miami, além dos $6.500, vai ter 7% de imposto. E quando você retornar aqui para o Brasil, o imposto de importação que você vai pagar sobre o valor adquirido, sobre o valor da bicicleta, é também à vista. Então, por isso que a gente tem que fazer muito bem essas contas e eu tenho que lhe informar isso para você sempre ponderar se vai valer a pena ou não. Então, você pesquisou sua bicicleta, achou o preço, então segue agora as contas. Vamos para os cálculos aqui e ver se vai valer a pena ou não no final trazer essa SL8 Expert. Para começarmos as nossas contas aqui e ver se vai valer a pena trazer essa bicicleta, vou fazer o seguinte: vou colocar aqui de um lado Estados Unidos e o valor da bicicleta, $6.500, e vou colocar aqui do outro lado Brasil e o valor aqui no Brasil que custa R$59 mil, certo? Vou separar aqui e vamos lá para as contas. Primeira coisa aqui bem importante: quando você retorna para o Brasil de uma viagem internacional, você tem direito aí a $1.000. Então, nosso exemplo, você viajou para os Estados Unidos, está retornando, você tem uma cota de $1.000 para trazer o que você quiser. E o que exceder essa cota, paga-se o imposto de importação. Só que alguns itens não entram nessa cota, como por exemplo, um relógio, um boné, uma roupa, um tênis, uma mochila, itens considerados de uso pessoal. Fica um conceito aí bem subjetivo, mas o que eu tenho visto é que bicicleta por si só não passa de hipótese de maneira alguma caso você não declare. Então vamos fazer aqui todas as contas declarando a bicicleta para não correr nenhum risco, até porque se por acaso a alfândega parar e você não tiver declarado antes, além do imposto de importação, você vai pagar uma multa. Voltando então para as contas aqui. Você vai comprar a bicicleta lá nos Estados Unidos, custou $6.500, e aí como você está no nosso exemplo aqui em Miami, lá tem 7% de imposto que você tem que pagar. Esse 7% dá $455, ficando então a bicicleta por $6.950 que você vai ter que pagar à vista lá nos Estados Unidos. E aí agora aqui é que entra a nossa cota. Vou botar aqui menos $1.000. Só que os $1.000 eles incidem apenas no valor da bicicleta, no caso dos $6.500, não pega nesse valor total. Então vai ficar aí um total para a declaração de $5.500 para calcular o imposto de importação. E agora vem a parte mais importante. Como é que funciona o imposto de importação? O imposto de importação ele é calculado 50% do que exceder a cota. Como a gente já achou aqui que o que excedeu a cota, no caso o valor da bicicleta menos os $1.000, sobraram $5.500, né? Então essa vai ser a base de cálculo do nosso imposto de importação. Se é 50% que a gente tem que pagar, então fica $2.750. Esse aqui é o valor que você vai ter que pagar ao chegar no Brasil. Então, resumindo aqui, já pagamos o item A e agora pagamos o item B, no caso a bicicleta com o imposto lá local e agora o imposto no Brasil. E aí, para chegarmos ao valor final da bicicleta nos Estados Unidos, é só a gente somar esses dois aqui. 6.950
que foi o preço da bicicleta nos Estados Unidos, mais o imposto de importação, 2.750, que é igual a 9.700 dólares. Esse é o valor final da bicicleta comprada nos Estados Unidos. E para a gente calcular aqui em real, eu vou até utilizar como R$5 o dólar para facilitar as contas. 9.700 vezes 5 é igual a R$48.500. Esse é o valor final da bicicleta em real. Porém, não acabamos ainda nossas contas dos Estados Unidos para cá, porque tem também o valor que você vai ter que pagar para despachar a bicicleta dos Estados Unidos para o Brasil. Se você fizer assim como eu fiz no ano passado, de você comprar a bicicleta lá e trazer a bicicleta de lá para cá do jeito que você comprou, na verdade eu comprei um Malabike, né? Coloquei a bicicleta no Malabike e despachei o Malabike de lá para cá. Então só paguei uma vez esse valor do despacho da bagagem especial, que pela Latam custou R$755,11. Então você vai acrescentar aqui R$755,11, que vai dar um total de R$49.255,11. Então esse aqui é o valor que temos final da bicicleta. E ficou esse valor aqui vezes esse valor aqui comprando nos Estados Unidos. Uma economia de R$9.748,89. Então é isso. Comprando essa mesma bicicleta no Brasil e comprando nos Estados Unidos, você, caso compre nos Estados Unidos, você vai economizar R$9.748,89. E agora um aviso aqui muito importante que você também precisa saber e ponderar quando você escolher a sua bicicleta que você vai comprar para trazer de fora, se por acaso for mais viável no final das contas. É analisar a garantia. Se você for uma pessoa que se preocupa muito com a garantia e você está vendo que o valor assim não está valendo muito a pena e você até prefere parcelar porque não quer se descapitalizar, aí óbvio que você vai dar preferência a comprar essa bicicleta aqui no Brasil. E o que eu percebi foi o seguinte, que quanto mais cara for a bicicleta, maior será a economia, digamos assim, comprando fora e comprando aqui no Brasil. Só que como eu falei, ponderar sempre a questão de garantia, parcelamento, descapitalização e assim por diante. E uma outra coisa aqui, caso você viaje para a Europa e queira trazer, é bom você saber o seguinte: quando você chegar no Brasil, como a alfândega ela faz as contas tudo em dólar, né, você vai converter de euro para dólar. E aí você vai pegar e fazer essas mesmas contas que a gente fez aqui. Exemplo, você comprou uma bicicleta que custou 3.000 euros, um exemplo aleatório. E vamos supor que convertendo 3.000 euros para dólar dê 3.500 dólares. Você vai fazer a mesma coisa. 3.500 dólares menos 1.000 dólares, aí chegou em 2.500. 2.500 divididos por 2, porque o imposto de importação é 50%. Então 2.500 divididos por 2 vai dar 1.250 e aí você vai pegar 3.500, que foi o valor da bicicleta, mais 1.250, né? 3.500 com 1.250, 4.750, transforma para real e vê se vai valer a pena ou não. Então sempre tenha isso em mente. Viajou para a Europa, converte o valor da bicicleta em reais e faz, ou em dólar e faz essas mesmas contas aí. Combinado? Então fica aqui agora todas essas contas e se essas informações foram úteis para você, te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal porque tem muito mais conteúdos que envolvam aí tecnologia aliada ao esporte. Chama!